apresentar, né, o nosso primeiro palestrante de hoje. Será apresentado por Leandro Silva. Ele que é presidente da Missão Aleph e missão da Action International Ministry. Ele é casado com Adriele, pai do Natan. Ele é bacharel e mestrando em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Ele é graduado em liderança avançada pelo Haggai Institute. Escritor, autor dos livros Igreja Revitalizada e Avivamento Transformador, ambos pela Mundo Cristão, e coautor de diversos outros livros. O que arde em seu coração é mobilizar, despertar e equipar pastores e líderes atuantes em comunidades empobrecidas urbanas, oferecendo-lhes ferramentas, orientação e apoio para exercerem ministérios relevantes e transformadores de ver igrejas e líderes se envolvendo concretamente com a transformação da realidade de injustiça, pobreza, violência e exclusão dos bairros e comunidades empobrecidas, criando um impacto onde estão para a glória de Deus. Então, agora com a palavra vai estar o Leandro Silva. Construção de uma rede de igrejas comprometidas com uma cultura de bondade na cidade, na comunidade na qual se encontram presentes. Esse é o tema da nossa conferência. Nós queremos pensar aqui sobre igrejas com uma cultura de bondade. Essa palavra tov é a palavra em hebraico para bom. Então, quando Deus diz que ao final de cada dia que tudo era bom, Deus está falando tudo é tov. Quando Deus conclui a sua criação, e ele conclui que tudo ficou muito bom, tudo ficou muito tov. Uma cultura de bondade é uma cultura que resiste a abusos. E nós estamos, logicamente, construindo essa conferência com base neste excelente livro, Uma Igreja Chamada Tov. Um livro que aborda justamente como podemos desenvolver ou formar uma cultura de bondade em nossas igrejas locais, que resiste a abusos de poder e promove a cura. Esse livro foi escrito algum tempo atrás, publicado no Brasil em 2022, pela editora Mundo Cristão, e um dos líderes mencionados nesse livro é o pastor Bill Hybels, da igreja Willow Creek. Não apenas eu, mas muitos pastores no Brasil, e líderes e missionários, foram influenciados pelo ministério de Bill Hybels, especialmente no tema da liderança. E como é doloroso ler esse livro e perceber que, ao final do seu ministério na Willow Creek, Hybels não terminou bem. Já há bastante tempo haviam denúncias de abusos praticados contra mulheres na sua igreja e, por uma série de questões, essas mulheres foram silenciadas, o conselho da igreja não levou as investigações a fundo e tudo isso culminou com um processo muito doloroso para Willow Creek, com um final talvez prematuro do ministério do Bill Hybels naquela igreja, e com uma grande inquietação, indagação. Como uma igreja que parecia tão robusta, que parecia tão saudável, permitiu que o seu pastor sênior perpetuasse ao longo dos anos uma série de abusos, inclusive contra mulheres que exerciam função pastoral em sua igreja local. Nós não temos tempo aqui para conversar sobre o caso Willow Creek, mas esse caso ilustra aquilo que tem acontecido em muitas outras igrejas locais. O abuso e a violência sexual normalmente crescem em meio a um ambiente em que há um silenciamento, um culto à personalidade, ou líderes que não percebem a realidade e a seriedade desse tema em nossas igrejas, ao nosso redor, muito perto de nós. Então, uma cultura tov
seria uma cultura que não apenas resiste aos abusos, mas na qual, como afirma a capa do livro, é possível a cura, a restauração. O livro é extraordinário, é uma ferramenta que eu quero encorajar você a estudar com a sua igreja local. E ele tem, principalmente, duas grandes áreas. A primeira área aborda a formação e a deformação da cultura de uma igreja. Por que a gente está falando tanto de cultura? Foi o Peter Drucker, o pai da administração moderna, que cunhou a famosa frase: a cultura devora a estratégia do café da manhã. Toda igreja possui uma cultura. Consciente ou inconscientemente, toda igreja desenvolve uma cultura. E a pergunta que o livro faz é: essa cultura ela é tóxica ou é saudável? E a segunda parte do livro, a maior parte do livro, é voltada ao que é chamado de ciclo de Tov, que demarca diversos aspectos bíblicos do que poderíamos chamar de uma cultura de bondade. Nós vamos voltar ao círculo Tov no final dessa fala, e certamente a Jennifer, a Norma e a Ana vão voltar também a falar sobre o ciclo de Tov ao longo da nossa conferência, mas eu quero começar a pensar com você um pouco sobre como nós podemos avançar na construção dessa cultura de bondade por meio do trabalho em rede com outras igrejas locais na nossa comunidade. Ou seja, eu quero pensar um pouquinho além, não apenas na cultura de bondade dentro da realidade do contexto de uma igreja local, mas pensando em como várias igrejas locais podem trabalhar juntas para afetar a sua comunidade na construção ou na disseminação dessa cultura bíblica saudável, essa cultura que nós estamos chamando de Tov, uma cultura de bondade. Essa é a cidade de Natal, onde eu exerço o meu ministério, e nós começamos a perceber a necessidade de atuar em rede aqui cerca de 20 anos atrás, quando um evento com o tema Modos de Enfrentamento à Pobreza, Natal em Foco, nos desafiou, nós líderes cristãos de Natal, a olhar para a cidade, entender quais eram os seus desafios e como a igreja evangélica poderia fazer frente a esses desafios. Ali, não apenas pastores ou missionários puderam falar, mas estudiosos da cidade abriram um mapa da cidade e apresentaram para nós os principais desafios. E ao longo daquele tempo de capacitação, daquele encontro, foi ficando muito evidente que havia uma região da cidade que concentrava todos os piores indicadores sociais da cidade. O bairro mais violento, o bairro mais empobrecido, o bairro que concentrava todos os piores problemas, índices de violência e abuso sexual contra crianças, violência doméstica. E esse bairro também concentrava um grande número de igrejas. O nome do bairro é Felipe Camarão. E essa estranha combinação de um grande número de igrejas e de um grande índice de violência doméstica, de abuso sexual de crianças, entre diversos outros desafios, gerou uma inquietação, uma pergunta inquietadora. Por que há tantas igrejas, mas a violência doméstica não diminui? Por que há tantas igrejas, mas o abuso sexual de crianças não diminui? Por que há tantas igrejas, mas os jovens não estão tendo melhores oportunidades, não há transformação na realidade das famílias? Por que a igreja cresce, mas a realidade não muda? Por que todo esse sal não salga? Por que toda essa luz não ilumina? Por que mais e mais pessoas afirmam estar tendo um encontro pessoal e transformador com Jesus, mas isso não se traduz em um encontro público e transformador com esse bairro, com essa comunidade, com esse contexto? Duas foram as respostas que nós encontramos essa pergunta, também muito inquietadoras. Primeiro, falta de unidade.
Mas não unidade como realizar um evento, uma marcha, não, unidade como uma caminhada, como uma jornada, porque unidade não é evento. Evento é vento, passa. Unidade é uma longa jornada caminhando juntos na mesma direção, a direção do reino. Segunda razão, uma visão missionária muito pequena, muito estreita, que entende que a visão da igreja, ou que a missão da igreja é apenas ganhar almas para uma eternidade com Deus e que ignora quase que inteiramente o quão radical foi a encarnação de Jesus, que enquanto exerceu seu ministério terreno, nas palavras do apóstolo Pedro, enquanto pregava a Cornélio e a sua família e convidados, ali em Atos 10, Jesus foi por todas as partes fazendo o bem. Jesus curou enfermidades físicas, atuou efetivamente em problemas e questões físicas e sociais. A palavra original ali para as curas de Jesus é diaconia. Jesus está servindo aquelas pessoas, mudando realidades físicas e sociais e até culturais, reinserindo pessoas na sociedade, como, por exemplo, no caso dos leprosos, que precisavam viver fora da cidade, não podiam ter contato com a sua família, não podiam trabalhar. Quando Jesus cura um leproso, ele agora pode voltar para casa, ele agora pode voltar a entrar no templo, ele agora pode voltar a trabalhar, ele pode beijar sua esposa, ele pode beijar os seus filhos, ele pode viver em sociedade. Então, Jesus está intervindo efetivamente em questões físicas e sociais. Quando Jesus está a caminho da cruz, ele tinha dois caminhos para Jerusalém. Ele poderia ir pelo caminho que normalmente os judeus faziam, um caminho mais longo, ou ele podia ir por Samaria, um caminho mais curto, mas que os judeus evitavam por causa do preconceito que tinham com os samaritanos. Jesus faz o caminho mais curto. Ele vai por Samaria. E ali em Samaria, Jesus sabia que em seu caminho estariam 10 leprosos. Ele intervém na realidade física e social desses homens. Então, ele segue em direção a Jerusalém. Jesus está empenhado em pregar e ensinar, mas também em curar, em servir, em libertar, e usando a expressão do apóstolo Pedro, em fazer o bem. A minha pergunta é: o que aconteceria com as nossas igrejas ou com o seu impacto na comunidade se a respeito das nossas igrejas pudesse ser dito o mesmo que Pedro fala a respeito do nosso Salvador? Assim como Deus ungiu esta igreja com poder do Espírito Santo, e ela foi por todas as partes fazendo o bem. E assim nasce um movimento, uma pequena rede nesse bairro de igrejas, com esse duplo objetivo: unir a igreja, unir o corpo de Cristo, em torno de uma visão missionária mais ampla, mais abrangente, que busque responder aos desafios dessa comunidade. Veja, esse é o mapa de Felipe Camarão, e cada pontinho vermelho, quadradinho vermelho desses que você vê, é uma igreja local. Nós também encontramos, um pouco tempo depois, uma pesquisa feita na Bolívia. Eu estive na Bolívia, eu conversei com os pastores bolivianos e eles confirmaram esse dado. Essa pesquisa identificou que o problema central ali era a falta de conhecimento sobre o papel da igreja na sociedade. Então, quando nós olhamos para uma cultura em que há empobrecimento físico, espiritual e social, na verdade, nós precisamos olhar para a raiz disso. E, de acordo com essa pesquisa, a raiz disso é o fato de que as igrejas locais presentes ali naquela cultura, naquele contexto, naquele bairro, possuem uma visão muito limitada sobre o reino de Deus. Como consequência, não discipula seus membros e também não se engaja em servir a comunidade. Como consequência disso, há pouca expansão do reino de Deus na comunidade. Como consequência disso, há baixo nível de desenvolvimento humano naquele lugar. Como consequência disso, então, há empobrecimento físico, espiritual, social e intelectual.
Um dos textos que mais nos desafiou nesse tempo foi o texto de Juízes 19, 25 a 30. E esse texto, eu tenho a convicção que o autor do livro de Juízes queria que, ao lermos, sentíssemos nojo, porque ele trata de um abuso sexual coletivo. Eu quero convidar você a ler comigo esses versículos. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Só essa parte dos versículos já é extremamente chocante. Um abuso, uma violência desmedida cometida contra essa mulher, contra essa esposa do levita. Mas o texto bíblico continua. E ao romper da manhã veio a mulher, muito possivelmente se arrastando, caiu à porta da casa daquele homem onde estava seu senhor. Dá a entender que eles a levaram para outro lugar e ela foi desse lugar de volta para aquela casa se arrastando. Ali onde estava o seu senhor, seu esposo, ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse, levanta-te e vamos-nos. Porém, ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e ela espedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Ao receberem cada uma das 12 tribos, e nós sabemos que aqui, no livro de Juízes, a cultura de Israel se encontrava profundamente adoecida, e o povo de Israel se encontrava profundamente fragmentado, dividido. Mas ao receberem cada uma das 12 tribos um pedaço do corpo daquela mulher, eles se chocam ao perceber o nível de adoecimento que chegou à cultura daquela nação. E então o texto bíblico diz que todos os filhos de Israel saíram, como se fosse um só homem. E uma pergunta que nós nos fizemos naquele período foi o que a gente está esperando para trabalhar juntos na construção de uma realidade transformada, na construção de uma cultura de bondade, na transformação desse contexto para servir, para salgar, para iluminar essa realidade. O que a gente está esperando? Que uma criança seja violentada em um pedaço enviado para cada uma das nossas igrejas, para que nós entendamos que isso está acontecendo agora, na comunidade em que a gente está presente e para a qual a gente foi enviado em missão. E a gente percebeu que, se nós queríamos impactar aquele bairro, nós precisávamos de cuidado mútuo e unidade, nós precisávamos crescer como líderes, ser mais servos fiéis, precisávamos de igrejas vivas e precisávamos de um engajamento muito mais abrangente na missão integral de Deus, na agenda de Deus. E nós percebemos também que as duas fases para florescer com um impacto naquele lugar seriam essa força interconectada e esse impacto coletivo que acontece por meio dos ministérios colaborativos que conectam a igreja, o corpo de Cristo, com a sua comunidade, com os seus próprios desafios, a fim de promover uma transformação
aonde as igrejas estão presentes e onde estão trabalhando juntas em rede. E assim, como a gente pode definir uma rede? Uma rede é um movimento orgânico de igrejas caminhando juntas na missão. Nas palavras de Herbert Blumer, o movimento social pode ser considerado um esforço coletivo para estabelecer um novo sistema de vida. No nosso caso aqui, estamos falando de uma cultura de bondade que resiste a abusos e promove a cura. E aí nós precisamos compreender o círculo de Toff. E Felipe Camarão, antes de falar um pouquinho do círculo de Toff, eu quero continuar só compartilhando que Felipe Camarão, 20 anos atrás, nasceu esse movimento de igrejas trabalhando juntas, e nasceu a Aleph, Associação de Líderes Evangélicos de Felipe Camarão, que hoje é uma missão, hoje trabalha com redes de igrejas em lugares tão diferentes e desafiadores como Jardim Gramacho, que abrigou por 32 anos o maior lixão da América Latina, Capão Redondo, que já foi o bairro mais violento de São Paulo, já o Morro do Meio, em Joinville, o Sertão Paraibano, e aqui em Natal, um movimento que se iniciou em Felipe Camarão, depois se espalhou também pela zona norte da cidade, a região que hoje concentra os principais desafios da cidade, e agora está se espalhando por outras regiões da cidade de Natal. Hoje nós temos orado e trabalhado para haver uma rede de redes aqui na região, atuando juntas para promover transformação. Mas dezenas de igrejas têm aprendido a trabalhar juntas em unidade aqui em Natal e várias outras comunidades, as quais temos trabalhado. Com o tempo, nós percebemos que essa realidade de ter muitas igrejas e muita violência doméstica, muitas igrejas e muitos problemas sociais, muitas igrejas e muitos desafios comunitários, muitas igrejas e muitos desafios missionários, não é apenas do bairro de Felipe Camarão, mas uma realidade de muitas outras, centenas, talvez milhares de outras comunidades pelo Brasil. E agora a Missão Aleph está trabalhando com os pastores da Bolívia também para ajudarem esses irmãos a começarem a sua própria rede de igrejas, o seu próprio movimento ali na Bolívia. Nós precisamos entender a construção dessa cultura de bondade, o que significa o círculo de Tov. Nós sabemos que uma cultura tóxica é uma cultura que cala, é uma cultura que silencia, é uma cultura que vitimiza ainda mais aquela que já é a vítima. É uma cultura que exerce um culto à personalidade. E uma cultura Tov na igreja e em uma rede de igrejas tem algumas marcas muito importantes. Ao invés de cultivarmos o culto à personalidade e calarmos as pessoas que em algum momento assumem a coragem de falar que foram abusadas, ou de tentarmos colocar a poeira para debaixo do tapete. Em uma cultura Tov, nós cultivamos não o culto à personalidade, cultivamos semelhança a Cristo. Aliás, esse é o chamado para cada pastor, para cada líder. Nós somos chamados a ser como Cristo. E também para ajudar nossas igrejas locais a se tornarem mais e mais parecidas com Cristo. Ao invés de calar e de silenciar a pessoa que vem a público para afirmar que está sendo abusada, na cultura Tov nós exercemos empatia. Nós também cultivamos graça para tratar das questões de forma sincera, verdadeira. Nós priorizamos as pessoas e não as instituições. Nós não queremos resguardar as nossas instituições, nós queremos amar e cuidar das pessoas. Nós cultivamos em uma cultura Tov a verdade, a verdade. Valorizamos a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós cultivamos e trabalhamos em prol da verdade. Também cultivamos a justiça. Cultivamos o serviço. A nossa marca não é uma celebridade lá no topo que
tem toda a autonomia para mandar e desmandar conforme o seu bel prazer. A nossa marca é sermos uma igreja de servos, começando da liderança. Quando nós fazemos isso, nós resistimos a uma cultura tóxica, que é uma cultura em que os líderes são cultuados. É uma cultura narcisista, do medo, em que a instituição está acima das pessoas. Uma cultura em que narrativas falsas são colocadas para calar ou vitimizar aquelas pessoas que já sofreram com abuso. Uma cultura em que existe um certo privilégio para as lideranças. Uma cultura em que os pastores, os líderes são celebridades. Essa é uma cultura tóxica, onde os abusos normalmente são varridos para debaixo do pano. Mas quando nós cultivamos uma cultura de Tov, uma cultura de bondade, em que estamos buscando ser semelhantes a Cristo, estamos buscando ser empáticos com o outro, estamos buscando tratar as questões com verdade e graça, priorizando as pessoas, cultivando a justiça e servindo as pessoas. Então, nós podemos ter um ambiente saudável, no qual não apenas é possível resistir ao abuso, mas também promover a cura. E esse trabalho, esse esforço, se dá não apenas no ambiente de uma igreja local, mas em uma comunidade na qual as igrejas ali presentes trabalham juntas. E um bom modelo para pensarmos o trabalho em rede, quando pensamos na construção da cultura de bondade, é o modelo do impacto coletivo, fruto de uma pesquisa da Universidade de Stanford, lançada há alguns anos atrás, e eles pesquisaram várias cidades que foram impactadas, transformadas por meio do trabalho em rede. E eles encontraram 4 marcas muito importantes. Então, para Stanford, uma rede que gera impacto, transformação no seu contexto, ela tem 4 marcas centrais. Primeiro, ela tem uma agenda comum. No caso aqui, a nossa agenda comum é uma cultura de bondade que resiste ao abuso e promove a cura. Mas não apenas ela tem uma agenda comum, ela tem uma métrica compartilhada. Então, se nós queremos começar em nossa comunidade um movimento de igrejas assim, comprometidos com uma cultura Tov, nós precisamos de métricas compartilhadas. Como vamos treinar a liderança? Como vamos desenvolver essa cultura em nossas igrejas locais? Como vamos servir? Como vamos ser mais semelhantes a Cristo? Como vamos exercer empatia? Então, isso precisa se tornar em métricas que possam ser medidas, números. Quantos líderes vamos treinar? Quantas ações de serviço? Como vamos nos portar diante de uma situação de abuso? Isso precisa estar escrito, delineado, a fim de que nós possamos mensurar. E atividades que se reforçam mutuamente. Cada igreja que faz parte do ecossistema, que faz parte da rede, desenvolve atividades que se reforçam mutuamente. E, por fim, uma comunicação constante. Constantemente nós estamos nos comunicando para compartilhar os avanços. Um quinto e último ponto é a oração unida. Intercessão, orando pela comunidade, orando a Deus para que os abusos sejam, de fato, enfrentados, de fato, haja uma cultura em que as crianças e mulheres da nossa comunidade, das nossas igrejas locais, encontram espaço de proteção. A igreja local precisa ser o lugar mais seguro da terra. Quando trabalhamos em rede, nós podemos criar um ambiente muito mais efetivo de capacitação, inspiração, motivação e de impacto. Essa é a cidade de Natal. Hoje nós já temos uma rede muito relevante na região da Zona Norte de Natal, uma rede muito forte em Felipe Camarão, bairros vizinhos, na Zona Oeste, e agora 2 novas redes começando na Zona Sul e na Zona Leste da cidade. E nós temos entendido que uma rede de igrejas que pode atuar e gerar transformação no seu contexto precisa ter 3 principais marcas. Primeiro, ela precisa ser uma comunidade de aprendizagem. A gente precisa estar sempre aprendendo, entendendo o que significa ser uma igreja Tov, quais são os elementos de uma cultura de bondade. Isso pode ser trabalhado de forma
concreta ao longo do tempo com a liderança da região. A segunda marca aqui nessa rede há espaço para relacionamentos mais profundos de confiança e apoio mútuo. E, por fim, essa rede é uma comunidade de cooperação, um ambiente em que as igrejas podem trabalhar juntas para promover um ambiente de bondade, uma cultura de bondade na sua comunidade. E esse é um exemplo. Eu quero encerrar com essa foto. Nós começamos esse esforço aqui em Natal a construir uma cultura de bondade há cerca de 2 anos atrás, em um projeto em parceria com a Visão Mundial chamado Uma Igreja Segura para as Crianças. E nós entendemos que não apenas a realidade do abuso ela está muito próxima de nós, como está dentro das nossas igrejas locais, muitas vezes, e nós precisamos tratar isso de forma séria. E a primeira coisa que fizemos foi um treinamento para cerca de 330 líderes, representando aí mais de 100 igrejas locais de todas as regiões da cidade. Cada uma dessas igrejas foi equipada para desenvolver a sua própria política de proteção à criança, ao adolescente e ao vulnerável. Se você quer entender como construir uma política de proteção, procura organizações, a Missão Aleph está à disposição, a Missão Imarudei pode te ajudar, mas cada uma dessas igrejas foi construindo a sua política de proteção. Também foi treinando a sua liderança sobre esse tema. Muitas igrejas foram readequando as suas instalações para melhor cuidar e proteger das crianças. E, por fim, nós adotamos o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, como um dia de mobilização para nós, para alcançarmos e levantarmos a voz em favor das crianças que não podem se defender em nossas comunidades. Aí você vê uma foto de igrejas, líderes de igrejas do bairro de Felipe Camarão, saindo às ruas no dia 18 de maio para romper o silêncio, para falar em favor das crianças, para denunciar o abuso sexual, para declarar que nós queremos uma cultura de Tov, uma cultura de bondade em nossa comunidade. Nós temos tantas marchas para Jesus, não é, em nossas cidades, e essa marcha, para mim, é uma marcha para Jesus, porque nós estamos marchando com Jesus em prol das crianças do nosso bairro. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe muito essa conferência e que juntos possamos trabalhar para construir uma rede de igrejas comprometidas com uma cultura de bondade, não apenas no seu contexto como comunidade de fé, mas também no bairro em que se encontra presente. Que Deus nos abençoe ao longo dessa conferência.